A paz do Senhor, amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo de número 17. Estaremos lendo o versículo 5 até o versículo de número 11, que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus estamos na Tua presença, Pai. Mas este dia queremos tratar desse assunto, ó Deus, e pedimos a Tua orientação. Deus, fala o nosso coração, fala o coração dos ouvintes, aqueles que vão estar ouvindo, ó Deus, a Tua palavra sendo ministrada, ó Deus, sendo pelo rádio, sendo pelos CDs, ó Deus, aonde esse estudo chegar. Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar no coração de cada um, Deus, para que haja mudança, para que haja transformação de vida, de caráter. Ó Deus, nós confiamos que o Senhor, Pai, pode fazer além daquilo que imaginamos ou pensamos, porque acreditamos que tudo está nas Tuas mãos, Pai. Então abençoa-nos e fala ao nosso coração, ao coração desta pessoa, de uma maneira particular, Pai, para que eles possam crescer na graça e no Teu conhecimento. Pai, bendito seja o Teu nome, para todo sempre. Amém. Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, hoje estaremos tratando do seguinte tema: salvação. O que é salvação? Qual é a necessidade que o ser humano tem de salvação? Como ter certeza da salvação? São algumas perguntas que eu acredito que você possa estar fazendo neste momento. Como ter certeza da salvação? O que é salvação?
que é salvo em Jesus Cristo. Então, o nosso propósito é dar uma visão global do plano de Deus para a salvação da humanidade, enfatizando os pontos básicos, tais como a definição da salvação, de que somos salvos e as garantias de que estamos salvos. A Bíblia estabelece que desde a queda do homem, o mesmo está em desesperada necessidade de ajuda para a sua salvação. Uma vez que se encontra num círculo vicioso, numa perigosa posição com relação à culpa, à impotência e à consequente condenação eterna. Desde cedo, em sua história, o homem sempre teve provas irrefutáveis de que não podia produzir sua própria salvação. E as suas tentativas têm produzido grandes afrontas ao seu Criador, piorando a sua situação perante o plano de Deus para a sua salvação ou para a salvação dos homens. Esse texto que lemos de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz que maldito o homem que confia no homem, ou seja, nele mesmo, nas suas próprias possibilidades. E o texto que nós lemos diz que enganoso é o coração, versículo 9, e mais do que todas as desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas o versículo 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O homem que confia no Senhor, versículo 8 diz que porque ele é como uma árvore plantada junto de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, no ano que não tem água, ele não se perturba e nem deixa de dar o seu fruto. O que é salvação? Primeiro, é a libertação do homem do reino das trevas e a sua entrada no reino de Deus. Podemos conferir lendo 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 13 e 14, que diz assim: porque nenhuma outra coisa vos escrevemos. Efésios capítulo 2, versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos deleitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Então, nós estávamos ainda mortos em nossos pecados e deleitos, e Deus nos deu uma nova oportunidade. Efésios capítulo 5 também, versículo 19, diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Com o afastamento do homem que vivia na presença de Deus, por causa da desobediência, o pecado entrou no coração humano, ficando o homem perdido nos seus próprios pecados. Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Diz assim: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 23 também diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, interessante que Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, podemos chegar à seguinte conclusão: que a salvação é a libertação do homem do reino das trevas e a sua entrada no reino de Deus. Qual é a necessidade que temos de salvação? A necessidade de salvação do poder do pecado. O que é pecado? É uma força interior que insiste, que existe dentro do homem, o levando a transgredir a vontade de Deus. Romanos 7, capítulo 7, versículo 7 ao 25, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo dizendo: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência ou de desejo, porque sem a lei, está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, e eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero,
já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desvenerado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, nós aprendemos que o pecado é uma força interior que existe dentro do homem, que leva a transgredir a vontade de Deus. São as obras da carne que levam uma guerra constante contra o espírito do próprio homem. Nós lemos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não faças o que porventura seja do vosso querer. Então, outra definição do pecado é uma guerra constante que o homem tem dentro de si mesmo. Agora, Jesus Cristo, ele nos liberta do poder do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A libertação do pecado envolve fé, arrependimento e confissão, como se vê em Atos capítulo 3, versículo 19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 a 20, também nos ensina assim a palavra de Deus. Versículo 19 do capítulo 2 de Timóteo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, há também de madeiras, de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílios para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge
foge, outros sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de um coração puro, invocam o nome do Senhor. Jesus está atuando para mudar a nossa vida através do Espírito Santo. Mas nós sabemos que existe uma influência, conforme está escrito lá em 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 19. Amados, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, o mundo está com uma influência de Satanás. A Bíblia nos ensina que o inimigo não tem qualquer poder sobre a vida do servo de Deus. Nós vemos a história de Jó, capítulo 2, do versículo 3 ao 6. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me excitasse contra ele para consumir sem causa. Então, Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca ali nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Vemos aí a influência do inimigo querendo destruir o servo de Deus. Mas o próprio Deus deu testemunho de Jó, dizendo que ele era um homem íntegro, temente e que se desviava do mal. Entretanto, um servo de Deus, quando abre uma brecha em sua vida, o inimigo entra e o influencia de maneira a levá-lo à perdição, como aconteceu em Gênesis capítulo 3, versículo 2, quando houve a queda do homem, né? Quando a serpente ali, Satanás, entra naquele animal e influencia a mulher comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore, e aí também dá do fruto para o seu marido. E vimos que ambos foram expulsos do Éden, né? Por causa da desobediência. Então, o próprio, lá em 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 2, nós vemos que Davi, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, né? Um homem que tinha intimidade com Deus, no momento que deu uma brecha, cometeu um pecado tremendo. Capítulo 11 de 2 Samuel diz assim: e decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi
ficou em Jerusalém. O texto diz que no decorrer do ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi fica em Jerusalém. E uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. E disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem a ele. Trouxesse ela e veio, e ele se deitou com ela. E tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, entretanto, um servo de Deus, quando abre uma brecha na sua vida, o inimigo entra e influencia de maneira a levá-lo à perdição. Nós conhecemos a história do rei Davi e vemos que depois disso foi de mal a pior em sua vida, né? Glória a Deus que teve misericórdia da vida dele, porque ao ser repreendido por Natã, ele reconheceu o seu pecado no capítulo 12. O Senhor enviou o profeta Natã até Davi, e no versículo, e conta uma história para Davi, e quando chega no versículo 5, Davi diz, no capítulo 12: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. E disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, desde a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que na tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei as mulheres e a tua própria vista, e a darei ao teu próximo, o qual se deitará com ela em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que isto, deste motivo, o que blasfemassem os ímpios do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Então nós vemos aí que por causa de uma brecha que o homem de Deus deu,
o mal veio contra a casa dele. E as consequências na vida de Davi foram tremendas. Porque Amon pecou, Absalão, nós vemos os filhos de Davi, Absalão tendo que fugir, porque estrupou a sua irmã, Tamar, e aí foi uma coisa tremenda na vida, na família de Davi. Os irmãos se levantaram um contra o outro, foi uma desgraça tremenda. Mas isso tudo porque ele deu uma brecha. A necessidade da salvação que nós temos, a morte eterna. Do jeito que existe vida eterna, existe morte eterna. E o que é morte? É sofrimento. Então, de que somos salvos? Da morte eterna. Os tipos de morte. Nós temos morte física, pelo contido nas Escrituras, a morte física é a mais natural das coisas. Está escrito: aos homens está ordenado a morrerem uma só vez. Morte espiritual. Esta é a morte gerada pelo pecado, que pode ser temporal, que é a situação do homem ímpio ou que ainda não reconciliou com Deus, ou morte eterna, no caso deste estado de impiedade pendurar até a morte física. Morte eterna é a separação entre o homem e o seu Criador para todo sempre. Ou seja, a segunda morte, que Lucas capítulo 16, versículo 23 ao 24 nos diz. Diz assim o versículo 23. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, é a separação completa do homem e o seu Criador para todo sempre. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, também nos diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É importante frisar também que algumas pessoas, após terem conhecido o amor de Deus e gozarem de uma vida plena, podem, por sua própria iniciativa, voltarem segunda vez ao estado de morte. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, quando diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo, e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignominia. Agora, a Bíblia nos ensina que podemos ter vitória sobre a morte.
Uma característica interessante no ensino do Novo Testamento sobre a morte é que a sua ênfase recai sobre a vida, se não, vejamos, Cristo tomou sobre si a nossa natureza, para que por meio da sua morte, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Vamos ler em nome de Jesus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorreu o anjo, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordiosos, fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, quem nos garante a vitória sobre a morte, aprendemos que é o Senhor Jesus. Porque o texto diz aqui que ele mesmo sendo tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E ele, Jesus Cristo, usou a morte para livrar o homem da morte certa. Quer dizer, ele usou a morte para livrar o homem da morte certa. A extensão da vitória conseguida por Cristo sobre a morte é indicada pela sua ressurreição. A sua vitória se tornou disponível para o seu povo. Efésios, capítulo 1, versículo de número 5, que diz assim: nos predestinou para ele, para a doação de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glória a Deus. Os tipos de vida, já que tem tipos de morte, né? Do jeito que aprendemos, que existe morte física, morte espiritual e morte eterna. Assim também tem os tipos de vida. Vida física, que é o corpo físico. Esta frase tem tríplice emprego no Novo Testamento, que são a realidade do corpo de Jesus Cristo e a prova de sua autêntica humanidade. Que o Filho deveria tomar corpo humano, fato este essencial para a salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 14 que lemos. Especialmente para a expiação. Hebreus capítulo 10, livro de Hebreus capítulo 10, versículo 20. Quando diz assim, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Interessante que diz a Bíblia que quando Jesus estava naquela cruz e houve densas trevas, o véu rasgou de cima a baixo, ou seja, a carne do Senhor foi rasgada de cima a baixo. O véu
naquela época, representava a separação, do homem do lugar santíssimo. Só podia entrar no Santo dos Santos o sacerdote, o sumo sacerdote. E quando o véu foi rasgado, estava dizendo que todos nós podemos entrar no Santo dos Santos e fazer oração ao Senhor. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 3 também nos diz algo a respeito, confirmando a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 3 diz assim: porquanto que fora impossível a lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, estávamos enfermos e Deus enviou Jesus em forma de homem na carne para condenar o pecado na carne. Tipos de vida: vida espiritual. A alma, no sentido do ser, é empregado para o homem e animais. Jó capítulo 12, versículo 10, Apocalipse capítulo 6, versículo 3, porém, no seu estado de significação, a alma vivente, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Isto, por consequente, é simplesmente vida. No homem, a alma, ou psígio, e o espírito, pneuma, continua seu papel agindo de eu e ser. Na qualidade de vida, a alma é denominada o ser. Marcos capítulo 8, versículo 36. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vida eterna. A visão bíblica sobre a vida tem um cumprimento escatológico na forma de vida ressurreta, visto que esta é a única e verdadeira vida. Atos capítulo 11, versículo 18, Romanos capítulo 5, versículo 17, pois a mesma está associada à luz. Evangelho de João capítulo 8, versículo 12. Glória, 1 Pedro 5, de 1 a 4. Honra, Romanos 2, 7. Imortalidade, 2 Timóteo capítulo 1, 10. Abundância, Evangelho de João capítulo 10, versículo 10. Ressurreição, João capítulo 6, versículo 40. E Evangelho de João capítulo 11, versículo 25, quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eternidade no reino de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13, e João capítulo 3, versículo 36. Para o homem, portanto, a verdadeira vida está fundamentada em Cristo Jesus, o qual se tornou Espírito vivificante.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. E Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Como ter certeza da salvação? Como ter certeza da salvação? A salvação é baseada